Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte. Se você está nos acessando agora, estava mudando de canal e nos pegou ali, nós estamos hoje com o Dr. César, que é pneumologista, e nós já falamos um pouquinho sobre asma, algumas formas de prevenção, inclusive. Eu estava no intervalo comentando com ele que quando eu era pequeno, inclusive eu tive algumas vezes que eu tive broncoespasmo, que é terrível, e que hoje em dia, se o paciente for regularmente ao pneumologista e fizer um acompanhamento, ele provavelmente não vai ter que passar por nada disso, né, César? Com certeza. Tem maneira eficaz de se prevenir. Mais de 90% das pessoas que têm asma e tratam adequadamente deixam de ter sintomas. Não estamos curando a asma, mas estamos controlando. E o tratamento vai se manter até quando for necessário. Tem pessoas que vão tratar 5 anos, outras vão tratar a vida inteira e muitos vão tratar 2, 3 anos e a alergia desaparece e talvez nunca mais volte. E isto deve ser controlado, então, periodicamente. Eu comentei há pouco, na primeira parte do programa, 2 vezes por ano, é um bom tempo para que o paciente procure o seu clínico. Para ter qualidade de vida, né? Porque, na verdade, não ter aquela falta de ar que é horrível, né? É como dor, né? O pior que dor, a falta de ar. É terrível, né? Então, só quem já passou por isso sabe o quanto incomoda. Então, felizmente, hoje a gente tem uma quantidade grande de produtos farmacêuticos que, com segurança, conseguem controlar o nosso paciente asmático, criança ou adulto. Eu espero que a minha não seja uma dessas que com 12 anos sumiu e volte com 50 agora, né? Mas se voltar nós vamos te tratar. Já sabe, cada 2 vezes por ano deu. E vamos controlar também. Gripes, resfriados, qual é a diferença de uma coisa e outra? Bom, a gripe e o resfriado são infecções virais que acometem as vias aéreas. O que são vias aéreas? Então, começa lá do nariz e vai até a pontinha do pulmão. O resfriado é causado por vírus que compromete só a parte alta do nosso sistema respiratório. Então, o paciente vai ter espirro, vai ter coriza, vai ter uma tossezinha seca. Então, são vírus, uma meia dúzia de vírus diferentes, que dependendo do ano, predomina de um tipo ou do outro, causando esse pequeno desconforto, às vezes com febrícula, né? Mas é um pequeno desconforto. Isso é resfriado. A gripe é uma infecção um pouco mais grave, causada pelo vírus chamado influenza. E esse vírus da influenza tem de vários tipos. Questão de 4, 5 anos atrás, nós tivemos aquela epidemia, né, da chamada gripe A, que foi uma mutação de um vírus, né? Esse ano tivemos um novo surto, mas não tão grande quanto aquele. Mas todos os anos tem gripe. A gripe, então, é esse vírus da influenza, que além dos sintomas que eu relatei, como coriza, espirro, dor de garganta, tossezinha seca, ele provoca uma reação em todo o organismo. Ele libera substâncias que circulam em todo o corpo, o paciente tem febre alta, tem muita dor de cabeça e pode ter complicações para o lado do pulmão, levando à pneumonia. E algumas vezes essa pneumonia mais grave, que pode levar a uma hospitalização, a uma internação em UTI e até às vezes complicações mais graves ainda. Tu é a favor da vacina contra a gripe? Ah, com toda certeza. A vacina é indispensável naquelas populações de risco, crianças pequenas, idosos, né? E se houver condições no país, ou numa determinada cidade, ou numa determinada...
todo mundo deveria vacinar. A vacina não traz prejuízo para ninguém. Agora, como é muito caro e muito difícil vacinar toda a população, os governos têm que escolher as populações de maior risco. E aí essas pessoas vão ter prioridade na vacinação. Hoje são crianças e são pessoas com mais de 65 anos. E que trabalham na área da saúde também, né? Especialmente na área da saúde. Agora, quando nós tivemos a epidemia 4 anos atrás, o que aconteceu é que pessoas fora dos grupos chamados de risco também foram acometidas. Então, a gente viu que as gestantes tiveram com mais frequência e mais complicações. Algumas grávidas faleceram de gripe naquela epidemia. Por quê? Porque eram gestantes, de modo geral, são pessoas jovens, né, adultos jovens, e que não tinham feito vacina, não tinham passado pelas epidemias de 20, 30 anos atrás, então não tinham a defesa daquela época, e não tinham a proteção recente da vacinação. Então, nos pegou de surpresa. Por isso que eu digo, se a pessoa tem o cuidado com ela mesma, ela espontaneamente vai vacinar. Isso não é uma obrigação de governo, porque, como eu disse, não há condições de vacinar todos. Mas, como indivíduo, ele deve vacinar, especialmente se ele já for portador de uma doença respiratória como a asma. E não é uma coisa em que a gente deve economizar, né? Eu acho que a gente pode economizar em carro, em roupa, em joia. Agora, na saúde da gente, né, César, eu acho que a maior bobagem é a pessoa dizer assim, não, é que se eu tiver que pagar a vacina, pô, é o mínimo que a gente pode fazer é cuidar da gente, se amar, né? Amar a si mesmo. E depois existe um fato bem interessante, algumas pessoas não querem fazer a vacina porque têm medo que a vacina pode causar gripe. Eu ia te perguntar isso. Não existe. O vírus da gripe que é colocado na vacina é um vírus morto. Ele não tem condições de causar gripe. O que acontece muitas vezes, não é que isso explique tudo, mas muitas vezes a pessoa não se vacinou. Aí ela deu uma tossidinha, fez uma febrezinha, está sentindo que vai se gripar e mesmo inconscientemente não percebeu isso, aí vai vacinar, 3 dias depois ela está gripada. Atribui a gripe àquela vacina. Na verdade, ela foi vacinar porque estava incubando a gripe. Ou então foi vacinar porque os amigos, companheiros de trabalho, se griparam. Aí ela já fez a infecção e está incubando. Então atribui, né, a uma vacina que, na verdade, não tem nenhuma culpa. É impossível a gripe ser causada pelo vírus da gripe, pela vacina da gripe. Impossível. E outra coisa, César, como é que a gente tem como a gente evitar de se contaminar com o vírus da gripe? Por exemplo, assim, quem viaja muito de avião, quem trabalha em ambiente fechado, tem alguma forma da gente evitar de contrair o vírus da gripe? Bom, o vírus da gripe ele é transmitido através da tosse, através do espirro, pessoas que falam às vezes com muito entusiasmo, que expelem algumas gotículas quando estão conversando. Pô, e nem tapa a boca, né? Assim é que espirra assim é que transmite. A pessoa transmite. Agora, quem adquire, de um modo geral, adquire pelas mãos, porque esses vírus que foram eliminados nessas gotículas, eles ficam no ar um pouquinho e eles morrem em seguida. Agora, se o indivíduo passa a mão na boca, passa a mão nos olhos, depois cumprimenta o outro, coloca a mão num local onde em seguida o outro indivíduo vem colocar a mão também, aí ela transmite. Então, embora o indivíduo elimine o vírus pela via respiratória, a transmissão é muito feita pelas mãos. Aí a importância de lavar as mãos. Não só para a infecção viral da gripe, para várias infecções, o grande segredo, né, Miguel, como cirurgião, tu sabe mais do que eu sobre a importância de lavar as mãos. Mas a gripe é transmitida em muito. E esse álcool gel realmente funciona? Funciona. Porque infelizmente eu peguei esse vício de carregar o álcool e passar o tempo todo o álcool. A gente vai ficando neurose. Boa, porque a gente trabalha com público e saúde, né? Tem que fazer isso. E na porta de todos os meus consultórios tem aquele negocinho de fazer assim, botar álcool. A gente vai pegando, eu não sei se é a idade também, estou ficando um pouquinho mais neurótica, mas eu tenho usado muito. Isso ajuda. Na verdade, não precisa ser o álcool. O álcool é excelente, mas não precisa, pode ser a lavagem com água. Só que, como tu falaste, o álcool é mais prático. Porque na rua, muitas vezes, né? Em qualquer lugar é mais fácil não precisa secar, né? Isso, a água precisaria um volume maior, um dispositivo muito maior, com torneira, com ralo, a higienização com álcool, então ela é mais prática. E num avião, outra coisa que eu pensei também é que a pessoa que está gripada, suando o nariz e tal, pega aquelas revistas e folheia. O que sentou depois, se pegar aquela revista e folhar, tem uma boa chance.
tem uma boa chance. Mas nas epidemias que aconteceram recentemente, se obrigava, inclusive, nas grandes viagens, que o indivíduo marcasse, né, qual o assento que ele esteve, para que depois ali a gente pudesse prever quais os indivíduos que teriam mais chance de se contaminar. Então, quando se procurou conter a propagação, porque hoje com a viagem de avião muito fácil, a propagação foi universal, né? Então, uma das coisas que se procurava localizar onde o indivíduo sentou. E aí tomava providência em relação àqueles que sentavam proximamente a eles. Agora, se o indivíduo gripado se dá o respeito, né? Dá o respeito a ele mesmo e aos seus amigos, colegas, ele vai procurar ficar em casa no primeiro e segundo dia da gripe, que é quando ele tem maior probabilidade de infectar as outras pessoas. E para o patrão, aquele que é empregado, né, para o patrão é muito mais econômico que ele libere o seu empregado para 2 ou 3 dias de repouso do que, às vezes, exigir uma série de coisas que vai acabar contaminar todo o resto. Contaminar a empresa inteira, a fábrica, o armazém, o supermercado, né? Então, eu já ouvi falar que quando a gente entra num ambiente assim, por exemplo, que muda o ar-condicionado, por exemplo, a gente tá calor na rua, tu entra no ar-condicionado gelado, ou se tem alguém em volta de ti gripado, tu deve respirar só pelo nariz, que tem menos chance de contaminar. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade, porque o nariz ele é um grande filtro, né? Ele consegue filtrar muita coisa. Mas se a exposição for muito grande, aí esse filtro sozinho não funciona. Por isso que se recomendou, ou se recomenda nas épocas de surtos, né, epidêmicos, de que se use a máscara, né? Algumas populações aderem com maior facilidade, Os outras com japoneses menos, são muito né? educados, né? Na rua a Os gente vê as japoneses pessoas usam, nas sempre de epidemias, usam máscara. tranquilamente. A começar que o oriental não te dá mão, né? O oriental, o Isso. indiano, Cumprimenta assim. Porque sabe que isso traz um risco maior Exatamente. de infecção. Então, assim, um indivíduo que vai ao consultório, às vezes coloca uma máscara, às vezes a pessoa, aquele ali está com medo de se infectar. Não, ao contrário, ele está querendo proteger os outros. Então, vamos valorizar aquele que protege os seus amigos, seus vizinhos. Seria um hábito maravilhoso de nós pegarmos aqui no Brasil também, né? Com certeza. Ainda mais nós aqui no sul, que no inverno é muito frio, né? Isso. É muito fácil das pessoas ficarem... Agora, nenhuma medida isolada é suficiente. Então, vamos vacinar, vamos isolar por um curto período os indivíduos gripados, vamos lavar as mãos, vamos, se tiver que espirrar, espirra para o lado, coloca um lencinho de papel, evitar esses lenços que a gente usava antigamente de pano, né? Porque ali fica cultivando os vírus por dias. Cultura de bactéria. Cultura de bactéria. Mas esses lencinhos descartáveis, a gente vai espirrar, olha para o lado, espirra, coloca aquilo num lixinho vedado e pronto, estamos fazendo a nossa parte. Mas geralmente esse pessoal que não tem muito essa noção, viu, César? Todo mundo tem um que outro amigo, é o famoso chato, né? O cara que não serve falar com a gente assim. Tem que grudar a gente. E fala aqui assim no ouvido, a gente né? vai se afastando, cruza o braço, ele tem que vir. Geralmente é o que cospe, né? Esse que tu falou. É o que fala com grande vontade de falar. É o propagador de doença, né? Pneumonia pode ser transmitida assim também? A pneumonia também é transmitida assim, mas para que o indivíduo venha a ter a pneumonia, além da transmissão, ele tem que estar com as suas defesas baixas. Então, essas defesas têm vários significados. Por exemplo, no frio, a gente sabe que o frio inibe um pouco o epitélio respiratório. O que é epitélio respiratório? Aquela pelezinha que a gente tem revestindo os nossos brônquios. Essa pelezinha, a mucosa que a gente chama, ajuda a nos proteger, eliminando as bactérias que a gente inala. No frio, isso pode ser um pouco inibido. O nosso movimento ciliar dentro do pulmão funciona menos eficientemente. Então, há mais chance de infecção lá na periferia do pulmão, que é a pneumonia. O que é pneumonia? É quando a infecção sai do brônquio e se estende para o alvéolo. Numa árvore, os brônquios são os galhos e os alvéolos são as folhas. Quando inflama o galho, a gente chama de bronquite. Quando inflama o alvéolo, a gente chama de pneumonia, que seria a folha. Então, a pneumonia é mais grave, porque a pneumonia está em contato com o sangue. Então, a infecção do pulmão pode circular pelo sangue e ir lá para a meninge, causar uma meningite, lá para o rim, causar uma pielonefrite.
Então a pneumonia se propaga no organismo com mais facilidade. Agora ela vai acontecer quando nós estamos com uma série de fatores negativos. Então, inalou a bactéria que provoca a pneumonia. Aí ela está resfriada ou está gripada, especialmente durante a gripe, que o vírus provocou uma irritação por dentro. Essa irritação é como se fosse na pele tivesse uma ferida. A bactéria chega ali e causa inflamação com mais frequência. Então, ela está tomando, não está tomando essas medidas preventivas. Está com o sistema imunológico deprimido e recebe uma tossida no seu rosto com uma carga muito grande de bactérias, a chance de pneumonia passa a ser alta. Agora, se o sistema imunológico está muito perfeito, está muito bem, às vezes tudo isso acontece e o indivíduo não tem a pneumonia. Nunca é uma causa só, é uma soma de fatores. Tem que se expor à bactéria e tem que estar com a defesa relativamente diminuída. Tem uns remedinhos que dizem que é para evitar de pegar a doença, que a gente... Lá nos Estados Unidos eles tomam muito antes de viagem de avião, e aqui antes tinha um que a gente punha no nariz para evitar. Isso ajuda? Não, só tem um remédio, né, que ajuda a combater a gripe, que é usado nos primeiros 2 dias de sintomas. Que é o Tamiflu da gripe Que é o A? Tamiflu. Né? Ele foi usado com sucesso em experimentos, quando tratado inicialmente, os primeiros 2 dias. Fora disso, não tem nenhuma evidência que funcione. Durante a epidemia se usou numa tentativa de ter um benefício. Como? Gestante pode tomar Tamiflu? Porque a gestante pode tomar Tamiflu. É porque, na verdade, a gente falou que a gestante, na época da gripe A, tiveram muitas gestantes que faleceram. Naquela época, podia dar Tamiflu, não? Podia. Sempre é uma questão Mas de tem custo. risco, não? Sempre é uma questão de custo-benefício. Os medicamentos, de um modo geral, eles, quando são estudados para serem lançados no mercado, não se pode testar em gestantes. Então, nada a gente pode afirmar que pode ou não pode na gestante. O que a gente adquire é a experiência com o tempo. Aquela gestante não sabia que estava grávida, usou o remédio, e a gente vê que depois de anos de uso por gestantes que não sabiam, que não causou prejuízo. Então, em relação ao Tamiflu, não há evidência que a gestante tenha prejuízo. Mas se é uma gripe leve, se não está havendo um surto, se ela está bem nutrida, se ela está bem com a gestação, talvez seja melhor não usar o medicamento,